Olá, eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar continuação aqui ao nosso conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial. Bem, então, até a aula passada nós estávamos trabalhando na Europa, né? Então, o que remete à diferença entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é que a Primeira Guerra Mundial ela ficou muito reclusa, né? Ela ficou fechada na Europa e no norte da África. Já a Segunda Guerra Mundial, ela vai também ter ramificações para o Oriente. Lembrando que o Japão é um país que tem muito apelo, né, apelo imperialista. Então, desde o início do século XIX, assim, o Japão, em comparação com a China, ele não vai se fechar para o mundo. O Japão vai buscar aliados fora, né, daquela região onde ele predominava. Então, partindo dessa visão aí, então nós vamos começar a trabalhar a Segunda Guerra Mundial, principalmente o que vai acontecer depois, né, da derrota dos nazistas, ali na Europa, né? Então, os nazistas, né, como a gente viu na aula passada, os nazistas eles vão perder o conflito, né? Principalmente, né, o conflito em Stalingrado e na Normandia. Só que, mesmo com a derrota nazista, os japoneses ainda continuavam na batalha. Os japoneses não se rendiam, né? Tanto é que é uma parte da cultura japonesa que é muito familiar a eles, é o seguinte: o japonês não se dá por derrotado, né? Desde os samurais, então do grande Império Meiji, né? O japonês, quando ele se encontra numa situação de dificuldade, ele prefere tirar a própria vida do que deixar que um inimigo o faça. Então nós vamos falar aqui das batalhas do Pacífico para a gente saber exatamente como é que o Japão perde a guerra, né? Então como é que o Japão ele se dá como vencido. Então, nós já falamos do desejo imperialista japonês no Pacífico, né? Então, e o Japão vai esbarrar com o mesmo interesse dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também tinham um profundo interesse no Pacífico, e isso, né, vai assentar, vai acirrar ainda mais esse conflito. Então, como a gente já falou, diferentemente da China, que se fechou, o Japão ele se abriu para o mundo ocidental, quando houve o avanço imperialista, principalmente depois da perda das colônias na América. Então, no caso, o Japão ele vai enviar diplomatas, né, para a Europa, principalmente para a Inglaterra, para a Alemanha, né, tanto é que a primeira constituição depois do Império Meiji foi uma constituição muito assim inspirada na constituição alemã do Bismarck, e isso vai fazer com que o Japão se modernizasse, o Japão se tornasse um país, mesmo estando no Oriente, um país muito ocidentalizado, né? Fato que a gente sabe que o Japão, comparado com os outros países da Ásia, o Japão ele tem um modelo social muito diferente do que os outros países. E isso é graças ao quê? Graças à sua política exterior, que foi nutrida desde o século XIX. Então, o Japão ele se industrializou, a sua constituição ela é muito similar à constituição alemã do período, né, do Bismarck, e isso vai fazer com que o Japão se aliasse à Alemanha e à Itália. Só que nós vamos ver que o Japão vai ter alguns problemas consideráveis nessa sua escolha. Então, o Japão, no início do século XX, ele vai tentar expandir o seu território, principalmente ali na região onde era controlado pela Rússia, né? Então, o Japão ele vai invadir a Coreia e parte da ilha de Sakhalin, né, e da Manchúria. Então, no caso do Japão, ele queria expandir o seu território. E ele vai esbarrar exatamente ali, né, no Império Russo, entre o ano de 1904 e 1905. E o Japão ele vai impor uma derrota humilhante aos russos. E isso vai ser um dos motivos para a Revolução Russa. Então, os súditos nipônicos, os súditos japoneses conquistaram vitórias inéditas, né, repercutiram no mundo todo. Pois, até então, a tal data, os povos asiáticos eram considerados um povo inferior e eram controlados pelas potências europeias.
Então, no caso, né, aquela questão do determinismo social, que era determinado, que era colocado no século XIX, onde o europeu ele era superior aos outros povos, vai cair por terra. A partir de então, no caso, o Dainipo Tekoku, né, grande imperador japonês, seria membro efetivo seleto do grupo das grandes potências mundiais. Então, o Japão ele vai fazer parte desse seleto grupo que hoje nós poderíamos chamar que era as grandes potências ou G8, né, que compõem hoje as 8 grandes economias mundiais. Então, ao anexar a Coreia, né, protetorado, né, desde 1905, dá-se em 1910. Então, no caso, né, o Japão ele venceu a guerra contra os russos, só que ele vai anexar a Coreia apenas em 1910. Tanto é que essa rixa entre japoneses e coreanos ele é muito forte até os dias de hoje por conta dessa, né, dominação dos japoneses ali na Coreia. Então, em 1912, o novo monarca sobe ao trono, o imperador, né, Tashio Ishihito, né, levando o Japão à Primeira Guerra Mundial. Então, o Japão se torna bastante, né, proveitosa assim, a Primeira Guerra se torna muito proveitoso, porque isso vai ser uma base dos japoneses se aliarem aos alemães, né, auxiliando, né, no caso, os aliados, né, no caso, o eixo, no Pacífico. Como recompensa da participação na guerra no Tratado de Versalhes, consagrou-se o país do mandato do Pacífico do Sul. Né? Então, supervisão das Ligas das Nações. Então, confiando ao Japão a administração de várias ex-colônias alemã na Oceania. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, então, como o Japão ele saiu como um dos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, eles vão ter a concessão, eles terão a permissão da Liga das Nações, que é um protótipo antes da ONU, de poder, né, administrar as ex-colônias alemã e colônias ali na Oceania. Porque com a perda da Primeira Guerra Mundial, o Japão, assim, os alemães perderam essa concessão. Bem, então os territórios deveriam ser preparados para uma futura independência, não se admitindo qualquer exploração colonial. O que não ocorreu na prática eram parte desses mandatos, né, então atuais, Palau, Micronésia, Ilhas Marshall, né, Ilhas Marianas, né, do Norte, sob a administração dos Estados Unidos. Então, no caso aí, vai ter uma certa rixa entre Japão e Estados Unidos. Então, o Japão, ele teve a concessão da Liga das Nações em poder, né, administrar certas cidades, mas os Estados Unidos também teve essa liberdade e isso vai gerar um conflito entre esses dois países que já faziam parte dessa grande economia mundial ali no período. Então aqui nós temos mais ou menos um esquema do mapa aqui, como é que vai se organizar isso. Então a parte em rosa claro era o que o Japão queria expandir o seu território e formar o grande império nipônico. Né? Então, invadindo parte da China, a Coreia, a Manchúria, entre outras regiões ali, banhada pelo Pacífico Sul. Bem, então a entrada dos Estados Unidos. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é que os Estados Unidos, como na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não estavam eles não estavam muito dispostos a entrar num conflito de tal magnitude. Então, seguindo os planos de expansão territorial, os japoneses somente teriam que derrotar a marinha norte-americana no Oceano Pacífico. Então, no caso aí, o Japão, a única coisa que impedia o Japão de concretizar a sua ambição era a marinha norte-americana. Então, com isto, né, em dezembro de 41, os japoneses vão atacar a base de Pearl Harbor, no Havaí, né, pertencente aos Estados Unidos. Né, foi atacada, né, com um ataque surpresa do Japão, né, os famosos kamikazes, né, que vão atirar os seus aviões sobre as embarcações que estavam ali. Bem, então, no final do ataque, né, o empreendimento realizado pela esquadra japonesa surtiu efeito em Pearl Harbor. Né, foi totalmente destruído e o Japão teve 29 aviões abatidos. Então, isso aí são dados assim meio falaciosos, são dados mentirosos. Porque é o seguinte, porque existem várias vertentes. Então, os Estados Unidos, ele depende muito da opinião pública para tomar qualquer decisão. No caso, para os Estados Unidos entrar em qualquer conflito, ele precisa,
né? Ele precisa se ater à opinião da imprensa, dos cidadãos, do parlamento. E o ataque em Pearl Harbor foi exatamente essa assinatura, né, para os americanos entrarem no conflito. Então aqui nós temos uma montagem, né? Isso aí foi uma cena de um filme da década de 90 chamado Pearl Harbor também, né? Que foi um filme retratando esse ataque, né, dos japoneses ao arquipélago havaiano no Pacífico Sul. Então, a partir de então, o presidente Roosevelt, né, dos Estados Unidos, enviou tropas norte-americanas para combater na Segunda Guerra Mundial. Porém, esse fato não foi o único motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, durante algum tempo, o Roosevelt, né, realizava acordos diplomáticos com o primeiro-ministro inglês, né, o Winston Churchill, né, junto a assinar o documento denominado Carta do Atlântico, cujo teor era contrário à ideologia e à política totalitarista nazista. Então, no caso aí, né, então nós temos que pensar da seguinte forma. No caso, o Roosevelt, ele tinha pretextos, ele pretendia entrar na guerra, só que ele precisava de uma motivação. Essa motivação foi dada pelos japoneses que atacaram Pearl Harbor. Bem, então a Guerra do Pacífico. Então, no final de 1941, era evidente para a inteligência americana que o Japão planejava atacar os Estados Unidos. Então, como foi colocado lá no começo, a única coisa que impedia o Japão de expandir o seu território e impor a sua ambição de formar o Império Nipônico era os Estados Unidos no Atlântico. Então, o ataque foi elaborado, né, pelo general Isoroku Yamamoto, né, e atingiu a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Então, esse fato aconteceu no dia 7 de dezembro de 41. Resultou a destruição parcial da frota americana. Por causa desse ato, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Então, tem alguns relatos também que é importante a gente frisar, que é o seguinte: existe a história oficial e a história oficiosa. A história que é contada e a história que é negligenciada. A história que é escondida, ela coloca da seguinte forma: que o Japão, ele atacou Pearl Harbor, só que lá não estavam todas as suas embarcações. Então, as embarcações que estavam em Pearl Harbor eram embarcações que estavam ali sofrendo manutenção, né? Então, isso faz com que a Marinha Americana não sofresse um grande golpe, mas ela vai simplesmente, né, dar um jeito de se reorganizar. Então, a primeira fase do conflito foi caracterizada pela vitória japonesa, né? Então, aos poucos meses, o Japão derrotou os ingleses, franceses e americanos, dominando a ilha das Filipinas, Singapura, Malásia e Birmânia. Então, os japoneses, né, eles vão chegar à China, mas as conquistas, né, realizadas no Sudeste Asiático resultaram em vários relatos de violência e atrocidades contra a população local, contra os exércitos adversários. Então, os japoneses vão usar de violência extrema, né, para impor a sua vontade. Então, eles vão usar de violência extrema, né, vai de uma certa forma ou de outra, né, propiciar, né, a questão, né, dos japoneses, né, dominarem ali pela força. Então, os japoneses vão, né, impor esse terror ali na região. Bem, então, apesar das vitórias iniciais, os decorrentes conflitos e a repercussão do exército e da Marinha Americana gradativamente, então, eles vão recuperar-se, né, do ataque de Pearl Harbor, e então isso vai fazer com que a batalha fique mais acirrada. Isso explica o fato da economia americana ser muito maior do que a japonesa, portanto, poderia sustentar uma guerra em longo prazo. Bem, o Japão era uma ilha, e o Japão é uma ilha. Então, o Japão sendo uma ilha, ele não conta com uma economia muito ampla, né? Economia produtiva de alimento, entre outras coisas. Eles também não contam com uma grande fonte de matéria-prima. Por isso que ele pretendia invadir as regiões ali da China. Então, por isso, né, era impossível o Japão manter um conflito muito extenso contra os Estados Unidos. Isso vai ficar, né, claro com a recuperação da economia americana e da Marinha Americana depois do ataque de Pearl Harbor. Então, além disso, a produção de armamento e embarcações de guerra dos Estados Unidos era muito maior. Então, a Marinha Americana era infinitamente maior do que a Marinha japonesa. Então, aqui, né, nós temos alguns exemplos, né, de como foi o mapa, dizendo de como a guerra foi feita. Aqui nós temos alguns exemplos da violência extrema, né, colocada pelo exército japonês. E aqui nós temos o general, né, o general japonês, mais o general alemão, né, que vão
né, entrar em alguns conflitos aí que eles vão fazer essa aliança. Bem, então, os campos de concentração dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele também vai, né, criar campos de concentração, porque eles acreditavam que os japoneses que residiam assim, os descendentes japoneses, eles eram espiões nipônicos nos Estados Unidos. E isso vai gerar uma desconfiança muito grande, né, desse sentido, levando em consideração que durante a restauração Meiji, no final do século XIX, muitos japoneses, eles imigraram, eles foram embora do Japão. Muitos deles vieram para o Brasil e também muitos deles foram para os Estados Unidos. Então, os descendentes japoneses, os nipo-americanos, eles, né, foram vistos de maneira estereotipada, né, então as consequências de boatos infundados, né, colaboraram, né, que eles colaboraram para o ataque de Pearl Harbor, então, outros possíveis ataques. Então, a comunidade nipônica, né, passou a ser acusada, né, de se preparar para apoiar a invasão japonesa na costa oeste dos Estados Unidos. Os boatos eram infundados e a inteligência americana sabia, né, dessa possível, né, foi uma justificativa que os americanos usaram para perseguir essa população. Então, aqui nós temos fotos, né, desses campos de concentração nipônicos, né? Então, dentro dos Estados Unidos, houve campo de concentração dessa população japonesa. Bem, então, a derrota japonesa ela acontece entre essas três batalhas. No caso, em julho de 42, a tentativa do Japão em invadir a ilha, né, de Midawa, né? Então, foram derrotados, né, pela Marinha Americana. Então, e a capacidade do Japão da guerra foi prejudicada de maneira permanente. Em 43, a invasão americana à ilha de Guadalcanal, né, então o objetivo, o alcançado do sujeito era tomar a ilha para impedir que o Japão utilizasse sua base aérea. E a terceira derrota foi a Batalha de Tarawan, né, que foi em novembro de 1943, né, então a conquista norte-americana da ilha de Tarawa, né, então, o que permitiu aos Estados Unidos utilizar a ilha como base para destruir a aeronáutica japonesa durante o ano de 44. Então, durante o ano de 44, né, então, o Japão, de uma certa forma ou de outra, ele vai começar a sofrer, né, problemas com os, né, com os americanos, né, contra isso e vai perder força. Né? Isso vai gerar milhares de mortes, tanto japoneses, tanto, né, americanos. Então, aqui nós temos algumas fotos, né, de ataques aéreos, né, dos americanos dentro do território japonês. Né? Então, houve batalhas sangrentas, tem vários filmes que retratam isso, né? É importante a gente ressaltar esse momento aí. Bem, então foram escolhidas duas cidades, né, para acabar com qualquer resistência japonesa, porque o Japão estava derrotado. Só que os Estados Unidos vai testar uma arma nova que era a bomba atômica. Então, os Estados Unidos eles vão atacar o Japão com a bomba, a bomba atômica na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto, foi em Nagasaki. Então, a destruição das duas cidades forçou o governo japonês a assinar a rendição incondicional, em setembro de 45. Então, a transição do Japão após a rendição foi total, realizada, né, pelos Estados Unidos, conforme os termos impostos. Então, no caso aí, as bombas foi uma forma de acabar com a guerra de uma forma definitiva, porque o Japão não estava disposto a acabar com a guerra. Então, uma forma que os americanos usaram ou pensaram para acabar com a guerra foi usar as bombas atômicas. Então, os efeitos dessa bomba atômica, principalmente em Hiroshima e Nagasaki, então poucas edificações ficaram em pé, e isso vai gerar, né, as mais profundas indignações dos países que eram contra o uso dessa arma. Bem, então, conclusão. Então, a Segunda Guerra Mundial teve como o eixo tanto do Japão. Então, o Japão não contava com as grandes reservas minerais, e isso vai, né, possibilitar, né, vai enfraquecer as suas ofensivas, e isso vai facilitar a entrada dos Estados Unidos. Então, para o imperador, a rendição era uma humilhação, então, assim, sua resistência era mantida
e os estadunidenses vão promover esses conflitos, né, nesse sentido. Então, aqui nós temos a imagem do imperador assinando os termos de rendição. Então, partindo dessa visão aí, eu acredito, né, que ficou bem claro como é que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o período da Segunda Guerra Mundial, ele foi um período onde, né, houve o derramamento de sangue inútil, né, mas nós também temos que relevar algumas coisas. Então, o Japão foi um exemplo disso. O Japão, ele foi devastado por conta, né, da ambição dos seus imperadores, que não deram o braço a torcer, e isso vai causar milhões de mortes com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E também os Estados Unidos poderiam muito bem negociar uma outra forma, né, de vencer a guerra, e não impondo um ataque nuclear. Bem, então, acredito que seja isso. Agradeço a todos, e se precisar